Está entrando no ar o quadro Café com o Prefeito. Está aqui com a gente na Loja Tupi, o prefeito de Santa Helena, prefeito municipal Juscelei Sotoriva. Está entrando no ar o nosso quadro Café com o Prefeito deste sábado, que tem um oferecimento de FA Veículos. Inclusive, hoje acontece o Café com o Sicredi, opções especiais para você lá na FA Veículos. Está a fim de trocar de carro? Compre seu carro hoje na FA Veículos. E é claro, né, gente? Aproveite as ótimas taxas e as ótimas opções. Em nome também de Sorveteria Cremoso, delicioso buffet de cachorro-quente hoje e amanhã, todos os sábados e domingos, na Brasil 560, na Baixada Amarela. Venha fazer uma visita e conhecer a Sorveteria Cremoso. Começando hoje com a gente aqui também no quadro Café com o Prefeito Kaká, Comunicação Visual. Há mais de 20 anos em Santa Helena, com qualidade, com bom atendimento. Faça uma visita a Kaká Comunicação Visual. Recebo então aqui o prefeito de Santa Helena. Bom dia, prefeito Jussi. Bom dia, Andréia. Bom dia, ouvintes da Liberdade FM. Bom dia aqui a galera toda da Loja Tupi, já todo mundo já nos seus postos aí, aguardando a clientela aí para fazer os bons negócios. E já dei uma olhada na loja aí, tá legal, gente, tá valendo a pena. E já fiz negócio também, Andréia. Já comprou, aproveitou a promoção de calçados, né? Na verdade, eu vi um sapatênis lá, eu olhei para ele olhou para mim, o Alair estava do lado lá e falou, é esse aqui mesmo, e foi. Aí foi. Agora falta os acessórios, falta a meia, falta um cinto, mas depois as meninas com certeza vão cuidar disso. Né? Tá certo, então uma vendedora já pode vir aqui, né, para ir mostrando as opções. Prefeito, nós estamos aí há quase 20 dias do Natal e hoje nós teremos aí a abertura de toda a programação natalina em Santa Helena. Como que estão os preparativos? Quase tudo pronto para hoje à noite, a essa abertura? Sim, Andréia. Na verdade, ainda falta colocar algumas luzes, tem alguns anjos, alguns acessórios que chegaram ainda na sexta-feira, estão sendo colocados. A praça, na parte de cima, ainda falta colocar parte da iluminação. Como a abertura vai se dar em frente à prefeitura hoje, se não hoje, amanhã, ou se não fizer amanhã, vai fazer na segunda, e qualquer dia que eu tenho permitido, até porque as luzes já estão, quase todas elas, em pleno funcionamento. Mas ainda hoje, durante o dia, deve terminar de fazer toda aquela parte que vai ficar em frente à prefeitura, onde vai ser a abertura lá das atividades, das festividades, para criar um ambiente, de fato criar um clima, né? Fazer com que as pessoas entendam o verdadeiro espírito do nascimento do menino Deus, que veio aqui no mundo para fazer com que a gente de fato tenha a salvação. Né? Então, um momento mágico sendo vivido, muitas pessoas ligando, perguntando, andando na rua, vai ser hoje, vai, deve ser no sábado, se não for no sábado vai ser no domingo, mas um clima sendo bem preparado aí com várias atividades, festividades, para que o ambiente de fato e o clima seja criado para vivermos um bom Natal. Prefeito, nós tivemos também acontecendo nesta semana os jogos entre as secretarias. Qual é o objetivo desses jogos? Além de usar uma camiseta do Grêmio, Andréia? Eu vi. Minha filha mandou uma mensagem, papai, isso é verdade? Eu falei, é verdade, minha filha. Olha, um espetáculo, uma maravilha, parabenizar a Cimusa, Delci, com toda a diretoria, o Paulinho Vazata, com toda a equipe da Secretaria de Esportes, um belo momento de integração entre todos os servidores. Tinha servidor lá que não se enxergava há muito tempo, momento mágico mesmo. A integração, a socialização, a diversão, a alegria e também comprometimento entre a equipe. Na verdade, a proposta, a ideia é fortalecer o servidor, o relacionamento entre si, para que esteja melhor preparado também para prestar um bom serviço público, Andréia. Prefeito, na última sessão da Câmara de Vereadores, o vereador Zado apresentou os seguintes dados. Em 2007 e 2008, na gestão do ex-prefeito Gico, houve um aumento de 396 empregos no município, uma média anual de 198 empregos criados. No mandato da ex-prefeita Rita, entre 2009 e 2012, foram gerados 846, uma média de 211,5% no ano. No período de janeiro de 2013 até outubro de 2015, foram gerados somente 85 empregos, ou seja, uma média de 28,3 por ano.
Inclusive, até o final do ano, esse número vai piorar, pois será feita a rescisão de mais de 300 funcionários terceirizados. Esta foi a postagem do vereador Zado nas redes sociais e também sua explanação na Câmara de Vereadores. Como o senhor explica essa situação e quais serão as medidas tomadas em relação a esses empregos no município? Bem, a meia-verdade, André, eu costumo dizer que meia-verdade, ela pode, nesse caso, também é, novamente, uma grande mentira. Graças a Deus que o vereador abordou isso na sessão e também postou nas redes sociais, porque é o que algumas pessoas têm feito isso, a boca pequena com as pessoas. O que acontece? Eu lembro claramente, vamos recapitular a história. Em 2004, quando terminou o governo, aquele empreendimento do incubatório da Cooperativa Lar não estava pronto e era muito clara a posição do governo em não fazer mais nada naquele espaço lá, até porque haviam mudado os projetos, os planos lá, o volume de investimento era para ser maior, inicialmente era para ser em torno de 8 milhões de reais por parte do município, 7 milhões e meio já havia sido investido, parte disso pela cooperativa, mas enfim, ficou pela metade e não terminado. Com o Gico assumiu o governo em 2005, foi feita uma proposta de transferência de titularidade, a cooperativa assumiu o empreendimento, foi doado à cooperativa, houve investimento por parte do município lá de aproximadamente mais 3 milhões e meio de reais e foi colocado em pleno funcionamento. Hoje gera lá 8 milhões, 9 milhões de produtos de pintainhos por mês, dobrando a capacidade no espaço de curto tempo, vai para 16 milhões de pintainhos por mês, gerando 360 postos de trabalho. Não pode querer capitalizar e captar aquilo como se fosse uma ação de governo, que na verdade não foi. Se dependesse do governo, não aconteceria. Então, méritos aí ao governo que passou. Mas, continuando a gestão, eu lembro também que teve aí a Santa Gema, que foi uma empresa também com investimento alto do município, com uma proposta de geração de emprego muito alta também e com faturamento também relativamente alto, né? Foi inaugurada no final da gestão em 2008, em dezembro, né? Começou a contratar em janeiro, fevereiro e março, assim foi, e chegou a dar picos de contratação aí de mais de 300 funcionários, mais de 300 pessoas trabalhando naquele empreendimento. Não pode um governo querer capitalizar para si um negócio que não queria que desse certo. Era muito clara a posição do governo naquela época e não querer que as coisas da Santa Gema acontecessem. Tanto é que o Agnaldo falava, se não me atrapalhar já está bom. Nem isso foi respeitado, porque foi tentado atrapalhar e atrapalharam muito a vida lá do Agnaldo e da empresa Santa Gema. Mas hoje está lá com 130 empregos gerados, com proposta de abertura de mais um turno de trabalho para gerar mais empregos e também mais negócios por um contrato que está fechando aí com um grande atacadista. O vereador também não falou que os empregos gerados na prefeitura tiveram que ser dispensados no começo do governo em 2013, porque nem os cargos nomeados, nem os cargos comissionados, a ex-prefeita fez a demissão deles, né? O governo que ele fazia parte. Ele foi dispensado, foi exonerado, porque assumiu na Câmara quando ele foi diplomado, então não podia mais fazer parte do governo, mas até enquanto pôde, mesmo depois de ter participado da eleição, voltou a ser comissionado no governo e depois foi exonerado porque foi diplomado. Mas aqueles mais de 70, 80 funcionários que eram cargos nomeados, que não contam para o CAGED, acabaram sendo dispensados pelo governo atual, que teve que fazer, que eram cargos de ordem direta, de comissionados, de confiança do governo, que tiveram que ser dispensados pelo governo nosso a partir já de 2013. Mas não é só isso, André. Nós temos um programa e tivemos uma pactuação com o Ministério Público do Trabalho, com a comarca local, com o juiz, onde foi feita uma diminuição de servidores públicos que prestavam serviço público no governo municipal. Eram mais de 600, próximo de 700 servidores, ou 800, não lembro bem o número, mas com certeza mais de 600, próximo de 700, que trabalhavam através da Confiancê no governo passado. Esse número foi reduzido. Além de ter sido reduzido logo no começo, o juiz ainda determinou que fosse, pactuamos, na verdade, que fosse diminuído em mais de 30%. São mais de 200 também que nós diminuímos. E agora, então, esse problema gerado que vai gerar para o ano que vem, que é esses 350. Mas essa conta também não bate. Por quê? Nós temos hoje no governo, são mais de 80 estagiários, não contam para o CAGED. Nós temos aí 108 comissionados, não contam para o CAGED. Nós temos aí 16 jovens aprendizes que são registrados em carteira, mas como a empresa é medianeira, conta no CAGED lá de Medianeira, e não aqui de Santa Helena, mas estão aqui em Santa Helena. Nós temos 98 pessoas que foram concursadas, que também são por processo estatutário e não contam nesse cálculo do CAGED. Só aí são mais de 300. Nós temos na Universidade Tecnológica Federal do Paraná, são 55 servidores
servidores que são estatutários, não contam nesse cálculo do CAGED, aí são 357 aproximadamente, né? Nós temos também uma geração de empregos também através de negócios que foram abertos no município de Santa Helena. Por exemplo, de 2009 a 2012, foram 396 empresas que foram abertas em 4 anos. Essas 396 também vai ter que contar no cálculo ali, que não computou naqueles empregos gerados naquela época lá, que com certeza alguns foram gerados também quando você não registra em carteira, que a carteira ela conta aí para efeito do seguro-desemprego, dos encargos que você tem por parte da consolidação das leis trabalhistas, uma lei editada em 65, se não me falha a memória. Mas de 2013, 14 e até agora em 2015, foram 484 novos empreendimentos gerados no município, 396 em 4 anos, no governo passado, e 484 novos empreendimentos gerados agora que não contam nesse cálculo. Então, esses dados aí que o vereador apresentou são maquiados, e o governo, que ele diz que gerou empregos, não pode querer capitalizar um empreendimento pelo qual não queria que desse certo, como se fosse parte daquela história. Mas ainda nós temos aí 16 empreendimentos que são de 16 agroindústrias. Dessas 16, talvez tivesse umas 3, 4, não mais que isso, que estavam em pleno funcionamento. As outras todas abriram agora numa relação de parceria com o governo municipal que nós temos. Então, esses dados apresentados pelo vereador são mentirosos. Graças a Deus que ele fez isso de forma pública e me deu a oportunidade de responder de forma pública, porque até então era isso a boca pequena. Sem contar os empreendimentos na agricultura, Andréia. Nós temos hoje 260 aviários produzindo sal de corte, foras de postura, no município de Santa Helena. 41 desses foram agora, nesses 2 anos, quase 3 anos de governo. Mas nós temos mais 54, alguns deles com as terraplanagens já feitas e outras para fazer, que vão gerar novas oportunidades entre aviário e chiqueirão. Nós temos 151 chiqueiros no município de Santa Helena, com alguns com 1.000, outros com 2.000, com 3.000, mas também tem uns de 500, né? Mas a média é mais de 1.000 cabeças desses suínos em cada um desses empreendimentos, né? 17 deles foram gerados agora, nesse governo, e temos um compromisso pactuado já por aquele empreendimento lá em Moreninha, da fábrica da produção de leitão, de mais pelo menos 50 aqui no município de Santa Helena. Mas vamos nos ater àquele que nós temos. Desses 41, André, a economia gerada no município de Santa Helena é de aproximadamente 4 milhões e meio de reais. Só desses 41 empreendimentos que foram gerados nesse espaço de tempo. E gerando também mão de obra e serviço nesses empreendimentos, muitas vezes pelos próprios produtores e pessoas aí formando na faculdade e voltando para a agricultura, porque a rentabilidade está muito maior lá. Desses 17 chiqueirões que foram feitos nesse governo, por nesse período, mais de R$1 milhão também é gerado por esses empreendimentos. Então, se você fizer uma conta por ano só desses empreendimentos entre aviário e chiqueirão, dentre os 260 e outros 151, são 37 milhões de reais gerados na economia do município de Santa Helena. E esses empreendimentos que nós temos, por exemplo, aqui com o TF, hoje nós temos 55 que são estatutários, mas também temos os mais de 80 que são por CLT, que vai considerar, sim, sem dúvida nenhuma, que vai contar para efeito de cálculo no ano que vem. Nós temos também, com a cooperativa pactuado, aquela unidade lá de produção de leitão em Moreninha, Vila Celeste e Subsede, um incremento de mais de 300 novos postos de trabalho aqui em Santa Helena, com um salário, graças a Deus, muito bem remunerado. Então, a meia-verdade, nesse caso, de fato é uma grande mentira. Prefeito, ainda nessa sessão, o vereador Edson Vans disse que quando foi secretário de Indústria, Comércio e Administração Portuária, os secretários eram impedidos de contratar novos funcionários, pois o aval deveria ser sempre do prefeito. O porquê dessa decisão e o Ministério Público vem intervindo na contratação de novos funcionários públicos? André, nós temos aí aquilo que é contratado pelo governo, que é a estrutura administrativa dentro do quadro, nós temos flexibilidade de contratação a qualquer momento. E aquilo que nós temos contratado de serviço também é a qualquer momento. Nós temos que formar um quadro efetivo e permanente com condição plena de desenvolvimento de trabalho. Não tem verdade nessa afirmação do secretário. Esse secretário, na verdade. Mas espera aí, qual é o compromisso do vereador Edson no serviço público?
Quando ele assumiu, se elegeu vereador, era muito clara a vontade dele de ser secretário de Indústria e Comércio até então, que hoje é Desenvolvimento Econômico e Associativismo, mas faz a mesma função. Era muito clara a vontade dele, com algumas pressões e tentando forçar um pouquinho o governo a ceder à pressão. Não cedemos à pressão de tipo nenhuma, né? Mas quando nós convidamos ele. Quando convidamos ele, nossa, uma alegria, foi pronto lá, assumiu, tem alguns méritos de algumas coisas e algumas nem tanto assim. Mas tudo bem, vamos nos ater àquilo que é o mérito de trabalho desenvolvido. Mas chegou um momento que ele, de fato, pediu para sair. A alegação dele foi muito clara. Vou cuidar dos meus negócios. Numa situação pacífica, tranquila, articulada, harmoniosa, vou cuidar dos meus negócios. Edson, tem certeza disso? Tem tanta coisa para fazer no município, tem tanta coisa para fazer no governo. Não, eu sei, eu sou parceiro, eu estou junto, eu entendo, eu quero ajudar. Aquela história, aquela conversa fiada toda, né? Quero ajudar. Mas, Edson, se o teu compromisso é com o município, você fala que vai cuidar dos negócios próprios. Não está com problema lá na empresa. Enfim, então deixa a pergunta para que possa ser respondida. Se está tão preocupado assim com a situação do município de Santa Helena, por que não contribuiu para que pudesse evoluir e resolver alguns passivos que nós ainda temos e transformar alguns problemas em soluções? Queria pura e simplesmente resolver um problema pessoal na empresa, para ser fornecedor do município, para vender para o município, para resolver o problema pessoal. Agora vem falar em compromisso público. Não tem moral para isso. Com todo respeito, não tem credibilidade, confiança, não tem moral nenhuma para falar nada sobre isso. E quando saiu do governo, deixou claro, vou sair para cuidar dos meus negócios. Ué, quer continuar fazendo do município um negócio? Prefeito, com a saída de mais desses 300 funcionários, alguns setores ficarão com atendimentos precários. Nós teremos a contratação de novos funcionários para suprir essa deficiência? Alguns já foram seletivados, Andréa. Na saúde tivemos as enfermeiras, tivemos os técnicos de enfermagem, estão trabalhando num ritmo bem acelerado. E para ter uma ideia, só esse mês agora de novembro, foram 73 pessoas que foram fazer exames aí de ressonância magnética. 23 foram numa pactuação que nós temos com o consórcio de saúde, 10 foram com o SUS aqui em Toledo, e as outras 40 foram para fazer em Curitiba, inclusive uma chegar agora, deve ter chegado às 8h30 da manhã, estava programada a chegada de um outro micro-ônibus, que foram 2 essa semana para Campo Largo para fazer esses exames de ressonância magnética. Então, na saúde está quase completa o time, que ficou poucos dias com esses servidores de uma forma mais diminuta, né? Mas, e sem contar que hoje estão em Palotina também, tem 42 pessoas, acho que se não me engano 7 ou 8 vão fazer a cirurgia de catarata, e as outras 35 lá vão fazer a primeira consulta para avaliação e ver a necessidade de fazer a cirurgia de catarata também. Então, só nesse aspecto, uma equipe comprometida, de fato, fazendo o seu trabalho. Nós temos uma deficiência de operadores de máquinas e motorista em alguns pontos, e alguns administrativos. Administrativo, foi feito um processo licitatório, onde foi vencido isso tudo na sexta-feira, deve ter sido, tinha aí alguns pedidos de informação de uma empresa lá, que é normal, que todo mundo quer ganhar um processo licitatório, e se sentiu aí solicitando necessidade de informação. Mas as informações foram prestadas, devo homologar na segunda-feira. Nós temos aí no esporte, na assistência social e na cultura, algumas oficinas que foram contratadas de alguns serviços de algumas modalidades, de musicalização, de arte, de dança e de atividades esportivas. Essa empresa, de fato, foi contratada para desenvolver essas oficinas. Algumas delas começam já na terça-feira. E algumas vão ficar para o ano que vem, porque agora entra em período de recesso no esporte, não, e na cultura não, porque vai continuar a atividade, mas nas outras áreas vai voltar a funcionar no final de janeiro, quando voltar das férias coletivas. Então, a única deficiência que nós vamos ter ainda a partir aí de janeiro, que deve ser resolvido, com alguns operadores de máquina e motorista, mas em casos assim bem pontuais. De resto, já está pacificado. Prefeito, antigamente a prefeitura era vista como um cabide de empregos, e hoje nós temos essa realidade na prefeitura? Bom, não, graças a Deus não. Nós temos alguns pontos de alguns servidores que precisam se comprometer um pouco mais com o serviço público, que é a necessidade de colocar servidor
além daquilo que é o normal, no nosso entendimento, porque nem todo mundo se compromete. Mas são casos bem pontuais que não devem ser levados isso em consideração, ou deve ser considerado sim, mas não deve ser o ponto central, porque a grande maioria do servidor público hoje está comprometido. Ainda faltava um pouco de motivação, de empenho, de dedicação e uma série de coisas que estamos promovendo aí para que de fato tenha uma equipe, uma família integrada. Mas quem vai promover isso de fato é o secretário de cada uma das pastas que precisa promover. Claro que o prefeito precisa oferecer condição para isso. E essa condição nós sempre fizemos. Os secretários todos sempre tiveram toda a liberdade de fazer todo e qualquer trabalho que fosse necessário. Nunca foi dito que não é para investir, que não é para fazer, muito pelo contrário. Tragam propostas, ideias, sugestões para que a gente possa, de fato, resolver o problema do cidadão e o problema do município de Santa Helena. Então, André, eu me sinto com a consciência muito tranquila, bem sossegado mesmo com relação a isso, até porque, se você olhar os volumes de investimentos em cada uma delas, é por força e mérito de expressão e de projeto que cada um vai buscar desenvolver. Falando ainda dessa sessão, o vereador Zado pediu um relatório de qual empresa, qual indústria nesta gestão se instalou em Santa Helena e gerou novos empregos. Que tal falarmos das 14 agroindústrias que estão trabalhando e gerando essas oportunidades? Que tal falarmos da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, que o governo que o vereador até então era chefe de gabinete, queria que fosse uma particular? Que tal nós falarmos dos empregos gerados na construção civil aí, das habitações populares que estão acontecendo no município de Santa Helena? Que tal falarmos dos empreendimentos gerados também na agricultura, que são postos de trabalho com uma remuneração, graças a Deus, com volume considerável de recursos? Que tal falarmos aí nas 484 novas empresas, isso entre as que abriram e fecharam? O volume que abriram foram muito maior que esse. Algumas fecharam e durante a gestão nossa, esse ano fecharam 7, no ano passado 25, no outro 38. Nos anos anteriores, o volume de empresas que fecharam era muito maior que isso, mesmo nós vivendo um período de recessão como estamos vivendo agora. Que tal falarmos sobre essas empresas que abriram negócios de oportunidades, uma relação parceira com o município de Santa Helena também? Aqui é o caso, a Tupi é um caso. Aqui no lado temos uma loja que vende colchões que estão gerando oportunidades de negócio e, diga-se de passagem, uma bela de uma loja, que não é só colchão, é cama, mesa e banho, uma loja completa. Que tal falarmos sobre isso? Eu sinceramente, questiono a forma de atuação do vereador quando ele não está nem um pouco preocupado em conversar para resolver nenhum tipo de problema, a não ser apenas apontar defeitos. E temos? Opa, temos sim. São poucos, menores que sempre acontecia historicamente no passado, mas ainda temos. Que tal vir aqui e dessa forma convido o vereador? Estou convidando o vereador, venha até o governo municipal, vamos sentar, vamos conversar, vamos socializar os problemas e se estiver preocupado em resolver mesmo, se não quiser ir até a prefeitura, me convida, eu vou até a Câmara, ou faz o seguinte, na segunda não, que eu estarei em Curitiba conversando com a secretária de Educação sobre o Graciliano Ramos e sobre outras escolas, sobre a unidade do Cidade Alta também. E estaremos conversando com o secretário de Segurança Pública do Estado e também na Polícia Militar, onde está para sair o decreto onde vai criar a Companhia da Polícia Militar aqui em Santa Helena. Que tal conversarmos sobre esses programas e sobre esses projetos todos? Então, se o vereador não vier até a Prefeitura para conversar comigo durante a semana, eu vou procurá-lo no gabinete para nós conversarmos sobre isso, para que a gente possa pacificar. A nossa proposta continua aquela. Um município tranquilo, ordeiro, pacífico, com desenvolvimento, com integração, com abertura de portas aí para que de fato todo mundo tenha oportunidade. Quer participar, quer ajudar? Seja muito bem-vindo. São pontualmente 9 horas, nós vamos rapidinho ao bloco. Daqui a pouquinho voltamos com a nossa segunda parte do quadro Café com o Prefeito. São 9 horas e 2 minutos, 9 e 2. Voltamos com a nossa segunda parte do quadro Café com o Prefeito. Prefeito, tem uma pergunta aqui de um ouvinte que nos deixou um recadinho aqui no nosso WhatsApp. Prefeito, eu gostaria de saber qual é a dificuldade de se trazer indústrias para Santa Helena. Eu não estou falando só na sua gestão, mas eu gostaria de saber o porquê dessa dificuldade. Bem, nós tivemos algumas experiências de algumas empresas aí que não deram um resultado muito bom. Vem para Santa Helena pensando nos incentivos que o município tem para oferecer
e muitas vezes não no compromisso de fazer a gestão, a geração dos empregos. Quer dizer, cumpriu com aquilo que era, pegou os benefícios, agora boa viagem e eu estou indo. Tem uma proposta de um novo projeto de lei, está comigo já faz 2 semanas que estamos discutindo ele. Vou discutir com a Câmara isso durante a semana para apresentar lá para os vereadores. Nós discutimos também com a Associação Comercial, já apontamos algumas coisas de como fazermos aí para as novas concessões. Temos propostas de algumas empresas aí que vão produzir, que vão dar resultado no município de uma forma efetiva que gere bons empregos e também que gere um bom faturamento, que tem algumas que geram apenas os empregos, assim, não com salário com uma remuneração tão alta e não gera faturamento, né? É o caso de algumas facções que hoje estão se transformando em confecção de fato, tendo marca própria aí, fazendo com que tenha geração também de impostos sobre os serviços. Mas nessa nova proposta vai fazer com que tenha também comprometimento e investimento das pessoas, investimento financeiro. Porém, o município se compromete, nesse caso, quando houver investimento financeiro. E um longo tempo de permanência no município, a possibilidade de aquisição pagando para o município de Santa Helena, um valor menor do que aquilo que foi investido, mas o município acaba ganhando fortemente isso com a geração de empregos, com salários melhores e também com o faturamento dos impostos. Então, essa proposta aí que nós estamos apresentando durante a semana vai para a Câmara, para que a gente possa discutir isso. Mas nós temos algumas propostas aí que estão sendo trabalhados e hoje nós temos um grande número de tanques, que hoje acabam sendo alguns buracos, né? Mas vai se transformar também no negócio. O município tem 5 retroescavadeiras hidráulicas trabalhando, fazendo tanques de açude, tanque reservatório aí também para irrigação. E nós temos a autorização da Itaipu, são 18 autórgãos, se não me falha a memória, com possibilidade de produzirmos até 400 toneladas de peixe por ano. Somados aí aos tanques físicos que nós temos, a capacidade de produção nossa aumenta consideravelmente. Então tem aí possibilidade de nós termos aí um frigorífico de peixe que está sendo trabalhado, mas para que tenhamos aí um investimento com segurança. Temos proposta de laticínio, mas o investimento do laticínio seria aí só por parte do município, alguma coisa em torno de 8 milhões de reais, e a gente achou que é um investimento relativamente alto para um mercado não tão seguro agora. Então devemos começar, mas com uma atividade um pouco menor. Temos alguns empreendimentos de laticínio que devem começar pela família Falcão e que vai estimular com certeza novos empreendimentos aí, porque a produção toda que eles fizerem já tem compromisso de compra, né? Então, a partir daí, começamos um novo ciclo aí, com empresas de porte um pouco menor, mas com uma boa geração de emprego, de faturamento e aproveitando aquilo que é a matéria-prima que nós temos. Então, a vocação nossa é que precisa ser explorada. Então, graças a Deus, dessas agroindústrias que nós falamos e que estão gerando negócios e oportunidades, elas vão se transformar em muito mais. Estamos lançando um concurso público e, dentre eles, contratando um médico veterinário para possibilitar que nós tenhamos também aí o selo de inspeção para vender além das fronteiras do município, inspeção estadual, que hoje nós temos apenas o selo de inspeção municipal. Então, o momento que o município busca fazer, a abertura do Parque 5 lá, que a partir da outra semana deve começar a contratação dos serviços, o Parque 4 deve começar a construção aí dos barracões que nós temos, além de uma incubadora industrial numa pactuação com a Universidade Tecnológica Federal do Paraná. A partir dessa incubadora, despertar interesse e oportunidade de negócio. Então temos algumas propostas aí que estamos implementando e que com certeza vai produzir bom resultado. Prefeito, uma pergunta de um ouvinte. Oi, Andréia, venho aqui pedir para que você peça ao prefeito verificar as notícias. Pois ele falou no sábado passado que mais ou menos em 15 dias, se nós fôssemos receber o acerto da firma Confiancê. Mas segundo o advogado Jair Dotto, vai levar esse tempo que o prefeito falou só para mandar a papelada para o Ministério do Trabalho em Toledo. Depois, esperar que de lá fosse despachada. E perguntado ao advogado se tivéssemos o acerto antes do Natal, ele não soube explicar. Então, eu venho aqui pedir qual informação é correta. Nós queremos saber se vamos receber o nosso acerto antes do Natal e que tomem as providências necessárias. E vamos falar a mesma língua. Obrigada. O pessoal da Confiança quer saber sobre o acerto dos funcionários. Nós já depositamos, assinei na sexta-feira ainda, a guia de recolhimento, são 2.250.000 reais, que compreende aí o pagamento. Claro que parte disso já estava depositado lá, o Ministério Público do Trabalho devolveu aquilo que era parte do Fundo de Garantia que nós vimos depositando a partir de maio, esse dinheiro já foi recolhido.
os cálculos individuais de cada pessoa, todos estavam prontos. A partir de quando a juíza de Curitiba, a juíza federal, disse que não poderíamos usar aquele recurso que é de Santa Helena, que está bloqueado naquele momento, imediatamente usamos recursos próprios do município para fazer esse pagamento, porque o cidadão de fato trabalhou, tem esse direito, até porque precisa disso para encaminhar o seu seguro-desemprego aí, que já não está colocado numa nova oportunidade. Isso já deve ter sido recolhido na segunda-feira, acredito friamente nisso, não tenho plena certeza, mas assinei o despacho com autorização para o pagamento na sexta-feira da guia, e deve ter sido recolhida. A partir daí agora, todos os encaminhamentos já foram feitos. E a ponte com o juiz do trabalho, com as duas varas que nós temos da Justiça do Trabalho em Toledo, que estão muito prontos também para nos ajudar nisso, inclusive com uma proposta de vir aqui em Santa Helena, fazer as audiências aqui em Santa Helena, é que vai fazer nesse tempo. Isso é compromisso do governo municipal. Poderíamos pura e simplesmente nos jogar nas cordas e dizer que é um problema com a Justiça Federal que bloqueou as contas e que impediu a realização de trabalhos e de contrato. Mas nós sabemos que o cidadão prestou serviço, ele fez, o município acabou sendo beneficiado do serviço que foi prestado naquela relação de parceria. Então fizemos todos os esforços e graças a Deus temos a reserva suficiente para isso. Vamos buscar aquele recurso que está bloqueado naquelas contas. É nosso, nós vamos buscar porque é de direito do município de Santa Helena que vai cobrir aquilo que está sendo investido agora nessa fatura. Mas já recolhemos a fatura na sexta-feira. Acredito friamente nisso, mas vou me certificar e na segunda-feira eu peço para te informar para que você possa divulgar com mais segurança, André. E todo mundo vai receber, sim. Agora é uma questão de tempo aí da Justiça do Trabalho, mas nós estamos conversando e eles estão sendo muito parceiros. Graças a Deus, a Justiça do Trabalho em Toledo tem sido muito parceira. Tinha um problema aí com o ajuste de algumas contas, apenas a Caixa Econômica é quem fazia os pagamentos, não era pela Caixa que as pessoas recebiam, então demorou. Algumas pessoas nem tanto, mas algumas demorou um pouco mais do que o normal, até os ajustes das contas lá, vai, volta, deposita, não era essa, volta, e então todo mundo recebendo. Mas está pacificado e vão receber sim. Prefeito, alguns comentários de que alguns acertos já estavam sendo feitos. Esta informação procede? Não, Andréia, não foi feito nenhum, porque nós estávamos esperando aquela decisão da juíza. A partir da decisão dela é que nós fizemos aí todos os cálculos atualizados, a recolha da guia e todos os cálculos individual de cada um está pronto encaminhando. Se não todos encaminhando para a Justiça do Trabalho para que tenham aí o seu recebimento. E nesse caso, antes nós fazíamos coletivamente, nesse caso é individualmente. Cada uma delas é um encaminhamento. Então são mais de 350 e alguma coisa aí encaminhamentos, cada um é um processo. Mas toda a nossa equipe está concentrada nisso e resolvendo esses passivos. Então, em poucos dias, de fato, as pessoas vão ser chamadas sim para fazer essa negociação e fazer, de fato, a sua rescisão. O senhor comentou que fará uma visita a Curitiba na próxima segunda-feira. Inclusive, em algumas redes sociais, eu vi a foto de alguns professores secando alguns boletins devido à grande chuva que entrou aí no Colégio Graciliano Ramos. Será em busca também de recursos para esse colégio? Esse é o assunto central da conversa com a secretária, né? Vários anúncios, várias propostas, várias conversas. A gente nem estava comentando muito sobre essa ida, porque nós queremos resolver esse passivo de uma forma definitiva, né? Até saber do governo, ouvir do governo qual é a proposta que tem para apresentar para resolver o problema lá do Graciliano Ramos, né? Estivemos conversando com o diretor, com o Márcio, alguns dias atrás. Ele pediu uma participação do governo municipal para resolver alguns passivos lá e o governo pode ser parceiro. Não vejo que o governo municipal pode ser parceiro, não vejo problema nenhum. Além daquilo que vem do governo de uma forma imediata para que a gente possa fazer uma ação conjunta e resolver o mais rápido possível. Não adianta só o governo municipal, que o problema lá é grande, né? Só na cobertura vai aproximadamente R$80 mil pelos cálculos que nós fizemos. E eu fui muito claro para o diretor Márcio para dizer o seguinte, falou, olha, diretor, podemos ser parceiros, mas queremos uma conversa com o quadro do Graciliano Ramos. Temos algumas pessoas lá extraordinárias, mas temos algumas lá que são bem poucas, mas que atrapalham todo o sistema, que não estão preocupadas com a educação. Estou preocupada com uma condição meramente política. Aí eu pergunto dessas pessoas que fazem, que transformam e que esperneiam tanto assim. Qual é o compromisso com a educação de fato? Será que foi atrás de um aluno? Será que foi atrás de alguma família? Procurou ver algum passivo de problema de falta de aprendizado? Será que procurou alguma evasão que pudesse resolver algum passivo? Será que fez isso de fato? E se quer resolver esse passivo, quer conversar com o governo municipal, não é batendo que isso acontece. Até a expressão que eu usei foi uma expressão bem baixa, não é o nosso estilo, não gosto, mas infelizmente às vezes não
vejo outra forma. A expressão que eu usei pro diretor naquele momento falou, quem gosta de apanhar é mulher de vagabundo. E não é o meu caso. Querem conversar sobre o problema? Vamos conversar, sentar e conversar pacificamente para resolver o problema. E se estão preocupados mesmo com a situação, essa conversa vai acontecer para que a gente possa resolver de fato. E, prefeito, em relação à companhia da Polícia Militar, nós temos novidades? Sim, Andréia, eu preciso agradecer ao deputado Schiavinato nessa articulação muito forte. Nós temos uma proposta que é de lá no bairro, lá no Ayrton Senna, que tem do lado do mercado JM, nós temos uma área pública lá que é próxima da rodovia. A proposta era que nós fizéssemos aqui na Ângelo Catani, quase que em frente ali onde é para ser construído o fórum, né? Mas um lote daqueles foi vendido, a frente é muito estreita e não dá para fazer as 2 unidades lá. Então nós queremos conversar na terça, quarta, na quinta-feira com o bairro, com a possibilidade de instalarmos a companhia da polícia naquele espaço físico. Os projetos já estão sendo desenvolvidos pelo nosso corpo da prefeitura. Foi mandado já uma planta baixa para o governo do estado. Hoje o deputado Schiavinato ligou e falou, olha, continuem fazendo os projetos complementares, todos eles, que o decreto de criação da companhia está para ser editado pelo governo, deve acontecer ainda esse ano. Então nós precisamos editar esses projetos. E a proposta é fazer ali, pela facilidade que tem de fluxo, tanto de entrada quanto de saída, a proximidade da rodovia. Então a proposta é fazer lá, vamos conversar com o bairro para ver a concordância lá para que seja instalado naquele local. Uma pergunta de um ouvinte, o senhor prefeito, na questão das creches. Vai ficar só mesmo uma creche funcionando? E será que terá suporte para todas as crianças? Na verdade, é um período de férias que nós teremos coletivas a partir aí do dia 18 de dezembro, que vai até, na verdade, começa a contar na segunda-feira, que vai ser dia 21 de dezembro, até dia 20 de janeiro, alguma coisa próximo disso. Nesse período é período de férias coletivas. Nós teremos um CMEI aberto para as pessoas que têm a devida necessidade de deixar a criança. Quem tem condição, que tem um familiar em casa, que tem com quem deixar a criança, ou que de repente também está em férias, as pessoas precisam fazer com que também tenha esse espaço mais permanente, um contato mais direto com a criança. A criança também precisa ficar mais tempo com a família. Claro que nós entendemos que tem casos aí, ou só o pai, ou só a mãe, ou às vezes o pai e a mãe trabalham e não tem a condição de ficar com a criança nesse período. Além da educação infantil, também tem um cunho social de assistência para que as pessoas mantenham-se aí nos seus empregos. Essas pessoas, todas elas que precisarem manutenção da criança no CMEI, vai ficar. Só que vai ser feito um acompanhamento muito pronto. Vai ter uma equipe da Secretaria de Educação que vai acompanhar esses casos, vai fazer visita em loco para ver a real necessidade. Normalmente, Andréia, 20, 25 crianças que precisam desse tipo de atendimento. E ainda, dessas 25, André, se você pôr num CMEI, por dia, 7, 8, 9, 10, 12, 15, dificilmente as 25 diariamente ficam. Então, vai funcionar nesse esquema. Como foi também agora essa abertura e fechamento. Abertura um pouco mais tarde e fechamento um pouco mais cedo. Todas as pessoas que precisaram levar naquele mesmo horário um pouquinho mais cedo e pegar um pouco mais tarde, também tem esse atendimento, essa assistência. Várias delas, algumas mandaram para mim recado através de e-mail, na fanpage, algumas por contato telefônica, outras também por mensagem de celular, mas todas as que precisaram desse atendimento foram atendidas. Prefeito, fui procurada por um morador da Moreninha nesta semana e ele me falou o seguinte, Andréia, por que não está acontecendo a recolha de recicláveis no interior? Acontecendo ela está, André, mas se esse cidadão reclamou, ele deve ter a motivação, deve ter a razão dele. Talvez não tenha passado naquela linha, mas é bom que as pessoas tenham esse canal de contato, de diálogo, para que as coisas possam ser resolvidas. Acredito que o pessoal deve estar ouvindo, se não estiver ouvindo, depois eu vou ligar para o secretário também, para o Leandro, que é o diretor do departamento, para que tenha um acompanhamento muito mais pronto, né? Recolhido está sendo, talvez tenha ficado alguma linha de fora sem a recolha. Agradecer ao ouvinte aí por ter, de fato, interagido para que a gente possa resolver esse passivo. Segundo ele tem um aviário, né? E vem muitas embalagens nesse aviário. E já há alguns meses que está faltando a recolha. Se ele pudesse depois dizer exatamente onde, a gente vai saber com mais clareza onde é. Muito embora tenha um mapa lá no departamento e pelo mapa vai dar para saber onde não foi passado para fazer a recolha. Prefeito, outra pergunta também, inclusive foi parada na rua por uma ouvinte, ela falou assim, Andréia, pergunta para o prefeito por que os canais da TV analógica de Santa Helena estão tão ruins, o que está acontecendo? Olha, eu preciso ver, porque eu estava assistindo na minha casa e estava tranquilo. Mas eu vou verificar, tem um prestador de serviço que faz esse acompanhamento muito pronto.
talvez eu gostaria que essa pessoa desse uma olhada na antena dela, talvez seja lá o problema. Eu, sinceramente, essa semana, por 3 oportunidades, eu acompanhei o jornal local, precisava, quando eu estou em casa, quando eu consigo, eu me ligo bastante notícia, e eu assisti, naquele momento estava legal a imagem, mas eu vou mesmo assim, eu vou pedir para dar uma olhada no sistema. Olha só, e uma ouvinte me disse, aqui em casa também a recolha de lixo só vai nos vizinhos, aqui em casa não, na linha Buricá. O pessoal reclamando aí dessa falta de recolha de reciclagem. Orgânico ou reciclado? Reciclados. Na Buricá. Isso, na linha Buricá mesmo. Prefeito, eu gostaria que você deixasse, então, a sua mensagem para a comunidade de Santa Helena, te desejar boa viagem para segunda-feira, que você consiga trazer esses recursos aqui para o nosso município. E qual a mensagem que você deixa para os ouvintes? Vamos pro carnaval hoje, né, André? Hoje tem carnaval? Carnaval? Carnaval. Aonde tem carnaval? Santa Helena, minha filha. Ué, tô desinformada. Hoje os idosos promovem um pré-carnaval, mas turma animada, novembro. Não, semana passada tinha missa, agora carnaval. O pessoal gosta de dançar lá, hein? Na verdade, eles não promoveram o encontro de quinta-feira para fazer o carnaval hoje. Então, o encontro costumeiro que é feito na quinta-feira não aconteceu essa semana e acontece hoje à tarde o carnaval da terceira idade. Aí deve ter escolha de rei, de rainha. O carnaval regional dos idosos em fevereiro vai ser aqui em Santa Helena. Então, estão fazendo uma preparatória aí. Mas agradecer todo mundo pelas parcerias, dizer que seu tempo hoje é colaborar, que precisa de chuva, né? Mas hoje precisa de sol para todas as atividades, quer seja na construção civil, quer seja na agricultura, no comércio, enfim, precisamos de sol também. Se tiver um tempo bom, acendimento das luzes de Natal hoje em frente ao Paço Municipal. Se não, fica para amanhã, mas acompanhem as redes sociais aí que o pessoal deve disparar comunicados aí de como deve se comportar aquilo. Se estiver chovendo, não vai acontecer hoje, gente. Deve ser amanhã, muito embora para amanhã também tem previsão de chuva. Acompanhe aí os canais, as redes sociais, para que a gente possa se comunicar e fazer o acendimento das luzes. Mas que a gente também possa fazer com que essa luz acenda no nosso coração, né? Que o compromisso nosso, de fato, seja o município de Santa Helena, crescimento, desenvolvimento, integração, paz, tranquilidade, mas que as coisas de fato aconteçam, André. Então, na segunda-feira, temos 3 audiências, pelo menos, bem pontuais, com uma importância muito grande. Deve acompanhar o vereador presidente, o vereador Valdonir, vereador Aldemir, foi auticado também pelo deputado, sempre deputado, né? Hoje chefe da Casa Civil, Eduardo Seara, o Suco deve estar lá também. Então, o vereador Paulo Schreiner deve acompanhar também, o secretário de Educação também deve acompanhar. Devemos sair no amanhecer, na madrugada de segunda, para estarmos lá até o meio-dia, que as audiências serão à tarde. Então, a busca aí para fazer com que o município de Santa Helena consiga ter aí o benefício daquilo que de fato é do seu direito continua acontecendo. E temos aí do deputado Adelino, do deputado André Bueno, do deputado Schiavinato, parcerias aí, devemos ter aí pelo menos 2 novas ambulâncias a partir do começo do ano e uma van de passageiro nova também aí para ajudar na prestação do serviço público em Santa Helena. São 9h21. Esse foi o nosso quadro Café com o prefeito deste sábado. Nós voltamos no próximo sábado, às 8h30 da manhã. Mande sua pergunta, sugestão, reclamação ou elogio. Quadro Café com o Prefeito.